Um vento frio chicoteava à noite quando Jorge chegou ao portão de ferro do cemitério. A lua, como um olho aberto, iluminava a silhueta gótica das lápides e estátuas angélicas. O jovem engoliu seco, tentando aplacar o nervosismo que tomava conta dele. Ali estava ele, na entrada de sua nova jornada noturna. Ele era o novo guardião do cemitério. Com as mãos tremendo, Jorge empurrou o pesado portão de ferro e escutou seu chiado ecoar pelas paredes silenciosas do lugar. Ele fechou os olhos por um momento, tomando coragem para seguir em frente. Uma antiga igreja se erguia no centro do cemitério. Suas torres negras eram coroas para a noite. Jorge buscava no apito do vento alguma mensagem de conforto. Sem encontrar, ele deu o primeiro passo na relva marcada por lápides de pedra de todos os tamanhos, formatos e épocas. O farfalhar das folhas secas o acompanhou. A primeira noite foi tranquila. Nada de anormal aconteceu, o que encorajou Jorge. Mas ainda havia aquela sensação estranha no ar. E assim os dias se passaram. Numa quarta-feira chuvosa, quando as nuvens se amontoavam como demônios no céu, o cemitério parecia diferente para Jorge. As lápides estavam mais sombrias. A igreja parecia mais assustadora. Talvez seja só a chuva, disse ele a si mesmo, tentando tranquilizar seu coração acelerado. O barulho repentino de um galho se partindo enviou um arrepio que atravessou o espírito de Jorge. Ele congelou, enquanto seus olhos rastreavam o cemitério em busca do som. Corvos berravam ao longe, sua cacofonia enchendo o céu noturno. E então ele o viu. Pela primeira vez. A criatura surgiu das sombras, os olhos cintilando sob a luz da lua. Seu corpo era apenas uma forma sombria, quase se tornando um com a noite. A sensação de medo que se apoderou de Jorge era como nada que ele já sentira antes. Ele era agora o guardião do cemitério. O guardião não dos mortos humanos, mas da criatura que protegia as almas esquecidas. Lá estava ela. Lá estava ele. E a noite escura envolveu o cemitério uma vez mais. A história apenas começava. Parte 1 acaba. Nossa história continua com André, o jovem corajoso que aceitou o emprego de zelador noturno do cemitério mais assustador da cidade. O sussurro dos ventos penetrava por entre os antigos túmulos de pedra e as árvores retorcidas. André estava sentado no casebre que servia como sua oficina. Ele não estava sozinho, havia algo ali. Uma presença que ele não conseguia ver, mas podia sentir. À meia-noite, o vento frio aumentou, uivando como uma fera prófora. A lua estava completamente coberta pelas nuvens, imergindo o cemitério num breu completo. André tentava acalmar seus sentidos, mas o frio enervante em sua espinha não podia ser ignorado. Uma camada de suor frio cobria sua testa enquanto ele estreitava os olhos para a escuridão. Um grito alto e horrendo irrompeu abruptamente da quietude. Ele estremeceu, arrepios correndo por sua espinha. A trava na porta de seu barraco rangeu e a porta bateu aberta, revelando o vazio negro do cemitério. No umbral, uma figura escura e brumosa começou a tomar forma. Era uma silhueta sombria, mais escuro que a noite ao seu redor. Os cantos de sua mente gritavam para ele fechar a porta e fugir, mas André estava paralisado de medo. A figura soltou outro grito, desta vez mais agudo como chute nas entranhas de André. Finalmente se libertando de seu terror sufocante, ele se atirou contra a porta e a fechou, ofegando e cambaleando para trás. Enquanto a sombra na porta parecia se dissolver na escuridão, a voz ecoou em sua mente, como se tivesse saído de um alto-falante invisível. Proteja-os. A voz era antiga e gravemente, como pedra contra pedra, mas também cheia de uma ternura carregada de tristeza. André, ainda tremendo, sentou-se na cadeira mais próxima e enterrou o rosto nas mãos. Ele sabia agora que este era o guardião, a força invisível que protegia os mortos. Não era um espírito maligno, como os moradores da cidade acreditavam, mas um espírito guardião. Ele estava aqui não para atormentar, mas para advertir. Advertir aqueles que desrespeitavam os mortos. Advertir um jovem zelador de que seus deveres eram mais sérios do que ele jamais poderia ter imaginado. Proteger os mortos, esta era agora sua tarefa ultrajante. A lua apareceu entre as nuvens, iluminando o cemitério com seu brilho prateado. André respirou fundo, sentindo uma nova determinação se formando dentro dele. Ele era o zelador. Ele era o protetor dos mortos. E ele estava pronto para enfrentar quaisquer desafios que essa noite, ou qualquer outra, trouxesse. O cemitério não era mais um lugar de medo, mas um lugar onde ele sentia que agora pertencia. Nosso jovem herói, agora não tão jovem, olhou para cima, fixando seus olhos na lua prateada enquanto a brisa fria dançava em torno dele. André, o zelador, o protetor, o guardião. A lenda do cemitério apenas continuava a crescer.
No meio da escuridão estranha e fria, Pedro continuava caminhando pelos corredores estreitos do cemitério, observando as lápides antigas e cobertas de musgo. A cada turno, cada sombra parecia uma ameaça, a névoa molestava os olhos, e o silêncio. Esse silêncio ensurdecedor intensificava seu medo. Na torre gótica, o relógio bateu meia-noite, um som oco que reverberou por todo o cemitério. E foi quando viu uma figura espectral perto de um mausoléu antigo. A figura o encarou, seus olhos tinham um brilho gelado, pareciam raios de luar capturados em diamantes. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou correr, mas seus pés pareciam grudar no chão, pesados como chumbo. Era isso. O guardião do cemitério. Era realmente verdade. A visão horrível se direcionou lentamente para ele. Cada passo ressoava como a batida de um tambor do fim dos tempos. A figura ergueu um dedo, apontando diretamente para Pedro, e começou a falar. A voz era como uma lâmina gelada, rasgando o silêncio da noite. Você nunca vai sair daqui. Pedro se libertou do torpor. Ele precisava correr. E correu tropeçando sobre as raízes retorcidas, agarrando-se às suas últimas forças. Mas a cada passo sentia a presença do guardião mais forte, sempre atrás dele. Correu até não poder mais, até a única coisa que conseguia sentir ser seu coração pulsando dolorosamente em seu peito. E quando pensou que não aguentaria mais, ele tropeçou e caiu em um buraco aberto. Uma cova vazia. Ele tentou subir, mas as paredes caíam e desmoronavam sob seus dedos. Então a figura apareceu flutuando lentamente sobre o buraco. Você nunca vai sair daqui, repetiu, sua voz ecoando, fazendo o mundo girar. E com um grito Pedro caiu na escuridão. E constituindo a última coisa que seus olhos puderam ver foi o brilho frio dos olhos do guardião do cemitério. Caro ouvinte, retomamos nossa história arrepiante com Lucas, nosso jovem cuidador de cemitério, cara a cara com o inimaginável. A coisa que espreitava entre as lápides em noites frias e escuras, a coisa que protegia os mortos. A forma sombria aproximou-se lenta e silenciosamente. Lucas, enraizado no lugar por um medo visceral, podia apenas assistir, com o coração batendo a mil. A silhueta era estranhamente humanoide, alta e esbelta, seus olhos, duas faíscas de fogo ardente fixas em Lucas. Ele podia sentir a energia irradiando da coisa poderosa, antiga, indescritível. A criatura falou. Sua voz era como vento sussurrando entre as sepulturas, fria e ecoante. Por que você está aqui, Lucas? Perguntou. Lucas estava pasmo. Como a criatura sabia seu nome? Ele engoliu o medo e respondeu hesitante: fui contratado. Eu sou o cuidador noturno. Um som gutural, parecido com um riso, escapou da criatura. Não, Lucas, disse. Você não entende. Você é o guardião. Você não cuida da grama ou dos muros. Você está aqui para nos proteger. Lucas estava confuso. Ele? Um guardião? Mas de quem ou do quê? De repente, sem aviso, a criatura se desvaneceu, deixando Lucas sozinho entre as lápides. No entanto, no ar ao redor dele, Lucas podia sentir uma mudança. Como se algo tivesse despertado nele. Algo antigo, poderoso. Guardião. Essa noite, Lucas não dormiu. Pensou em todas as coisas estranhas que tinha vivido nas últimas noites e percebeu que tudo tinha sentido agora. Ele não era apenas um jovem cuidador de cemitério. Na verdade, ele tinha sido escolhido. Escolhido para ser o guardião do cemitério. Perguntas rondavam sua mente enquanto o sol nascia. Que forças sombrias se escondiam além das sombras das árvores? De que forma seu novo papel como guardião o mudaria? E o mais importante, o que aconteceria se ele falhasse no seu dever de proteger os mortos? Ao raiar do dia, Lucas estava determinado. Ele era o guardião, quer gostasse ou não. Ele finalmente tinha entendido. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. E meu querido ouvinte, em nossa próxima parte, exploraremos exatamente como essas mudanças surgirão. Te aguardo para a próxima noite quando a escuridão voltar a tomar conta do céu e a história de nosso guardião continue. Parte 5. O despertar. À noite, a solitude dos túmulos pode ser aterrorizante para um coração fraco. O vento sussurra segredos entre os mortos. Na escuridão, cada sombra ganha vida. Mas para Jonas, o novo guardião, este era apenas o começo. A lua brilhava em poça úmida de chuva no solo, e o vento começou a piar. Cada árvore no cemitério parecia gemer, cada corvo roçar as penas mais escuras do que qualquer sombra. Algo sinistro começava a sair do seu esconderijo. Da sua pequena cabine, Jonas observava, agarrado à sua chave de ferro oxidado como se ela pudesse protegê-lo. Ele viu o solo mover-se, ouviu o som de uma mão pálida romper a terra, cheirou a morte se levantando de sua profunda sepultura. Olhos mortos se abriram nas trevas, fixos em Jonas.
Ele podia sentir o frio que exalava deles, um frio que cortava através de seu casaco de lã e da sua coragem. Quem vem aí? Sussurrou em voz áspera, tentando não deixar o medo transparecer em sua voz apenas para falhar. Uma risada abafada de contos antigos ecoou da sombra envolvente e uma figura emergiu. Um homem vestido com um terno coberto de grama e terra, o peito era um relicário vazio, onde antes pulsava um coração. Seu rosto pálido e sereno mostrava evidentemente que já havia cruzado o umbral da morte. Perguntas quem eu sou, guardião? Sua voz era como raspar de ossos. Eu sou o seu pesadelo. Sou quem protege os mortos. Sou o guardião dos túmulos. Jonas engoliu o grito seco que ameaçava emergir de sua garganta. Sentiu-se pequeno frente à figura poderosa na frente dele. Mas em alguma parte do seu ser, despertou um fio de resistência. Eu sou o guardião aqui agora, falou Jonas, e não tenho medo de ti. Alguma coisa mudou no olhar fixo do ente do além. No seu riso agudo estava agora mesclado um tom de respeito. Talvez Jonas fosse mais corajoso do que ele pensava. Esta é a parte 5. Se Jonas tem coragem o suficiente para enfrentar o guardião dos túmulos e o que virá depois, só o capítulo 6 poderá contar. A história continua. Começo. Eles estavam rodeados. O jovem cuidador, Paulo, e a enfermeira Clara estavam encurralados no centro do cemitério. As sombras ondulavam à luz da lua, escondendo algo horroroso, um enigma remanescente da mortalidade. O guardião de quem tinham ouvido histórias, a presença que protegia os mortos, estava se aproximando. Voando sobre os túmulos, sombras assumiam formas humanoides e lançavam-se na direção deles com garras estendidas e olhos brilhantes. Paulo pegou uma pá, pronto para atacar, mas Clara gritou, nós não podemos machucá-los. São almas condenadas, Paulo. A voz de Paulo falhou quando ele tentou responder. Ele estava aterrado. Os fantasmas estavam mais perto agora, e eles eram de uma crueldade que fazia o sangue gelar. Mas e nós, Clara? Ele conseguiu dizer, sua voz saiu débil. Já se via os rostos dos espectros, suas expressões distorcidas pela morte e tormento. Clara olhava-os com piedade. Precisamos ajudá-los, não combater. Olhos arregalados, Paulo perguntou. E como vamos fazer isso, Clara? Eles querem nos matar. Clara olhou para a igreja ao final do cemitério. A resposta está lá, Paulo. Precisamos rezar por suas almas. Com terror estampado no rosto, Paulo olhou abaixo dos portões da igreja. O caminho estava infestado de almas atormentadas e distorcidas. O guardião estava entre elas, o espectro mais assustador. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. É a única maneira, Paulo. Anos de raiva e medo os mantêm presos aqui. Nós temos que mostrar bondade, temos que mostrar que se importam conosco, temos que rezar. Paulo segurou a mão de Clara. As almas estavam quase sobre eles. Ele olhou para os olhos dela uma última vez, depois, dominado por uma coragem que nem sabia que possuía, ele gritou. Certo, Clara. Vamos lá. Correram rumo à igreja, as sombras quase alcançando-os. Fim da parte 6.